Olá, estudante, como é que você está? Tudo bem? Pronto para mais uma aula de língua portuguesa do 9º ano? Começando agora, professor Wagner. Prepare aí aquele material necessário, caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e também apontador, além de, é claro, como você já sabe, o quê? Isso mesmo, dicionário, ok? A gente já começa. Coloca também lá a data de hoje, o número da aula e a disciplina língua portuguesa. Daqui a pouco eu retorno. Então vamos verificar, como sempre acontece, aquilo que foi visto na aula anterior. Então, vamos checar lá. Nós trabalhamos com um artigo de opinião cujo título é Mudanças climáticas impactam cada vez mais nossas vidas. Aliás, vamos continuar trabalhando com esse artigo na aula de hoje. Fizemos a leitura do artigo, vocês responderam a algumas questões sobre esse texto. Eu trouxe também aqui o texto 2, o artigo foi o texto 1, o texto 2 foi uma tira do Armandinho, com a qual nós também trabalhamos. Eu trouxe para vocês também algumas questões ali sobre concordância verbal e outros conteúdos. O conteúdo, um dos principais conteúdos da aula anterior foi a concordância verbal. E trabalhamos também ali com a questão da acentuação nas palavras. Trabalhei ali, expliquei rapidamente o conceito de palavra oxítona, paroxítona e proparoxítona e a acentuação ali em algumas palavras, ok? Então vamos então para o conteúdo da aula de hoje. Veremos ali letra maiúscula e letra minúscula, compreensão e interpretação, ampliação vocabular e também coerência e coesão, ok? Então vamos ali para o início da aula. Eu trouxe novamente essa frase aqui para você refletir novamente sobre ela. Justificar tragédias como vontade divina tira da gente a responsabilidade por nossas escolhas. Não dá para terceirizar a culpa, achar que nós não temos responsabilidade sobre nossas ações, sobre aquilo que fazemos. Temos responsabilidade sim. Então a gente tem que assumir a culpa por nossos atos e assumir nossas responsabilidades e agir para modificar a situação, ok? Ali a frase do Humberto Eco. Então vamos dar continuidade ali. Discutir e pensar a realidade é algo necessário e salutar. Discutamos, pois, temas que sejam relevantes para ensejar uma mudança de comportamento que contribua para a construção de um mundo melhor para todos nós. Eu estou trazendo esses textos para vocês lerem, para nós lermos e pensarmos e refletirmos aí acerca dos assuntos que os textos introduzem, que são assuntos aí muito importantes, né, para todos nós. Então vamos adiante. Como eu falei, vamos fazer mais uma leitura daquele artigo. Mudanças climáticas impactam cada vez mais nossas vidas. Recentemente, foi divulgado um novo relatório pelo painel intergovernamental sobre mudanças do clima, o IPCC, informando que a mudança do clima já está acontecendo e de forma mais rápida e intensa do que se imaginava, como resultado da ação humana antrópica. O IPCC também lançou um atlas interativo em que se pode visualizar a projeção do clima futuro com relação às temperaturas e à precipitação, a partir dos cenários de aquecimento, de aumento da temperatura média global em 1,5
2 graus Celsius e 4 graus Celsius. O relatório indica que as ondas de calor e ciclones tropicais das categorias 3 a 5, os mais intensos, estão se tornando mais frequentes e adverte a ocorrência de eventos extremos associados, como a sobreposição de ondas de calor e de seca ou de chuvas intensas que podem resultar em desastres. Para exemplificar, a temperatura do oceano tem aumentado constantemente desde 1970 e o aumento do nível do mar foi de cerca de 20 centímetros no período entre 1901 e 2018. Por ano, o aumento médio foi de 1,3 milímetros entre 1901 e 2018, 1,9 milímetros entre 1971 e 2016 e 3,7 milímetros entre 2006 e 2018. Muito se discute internacionalmente, Protocolo de Quioto, Acordo de Paris e agora a preparação para a COP26. O fato é que os países não conseguem cumprir as metas acordadas. Nesse sentido, observamos algumas posições internacionais contrárias, inclusive como a da China, que tem priorizado a sua retomada econômica em detrimento da preservação ambiental, com a utilização do carvão mineral como sua principal fonte energética. De fato, se as previsões se concretizarem, teremos o colapso de alguns ecossistemas com a consequente extinção de espécies e mudança em todo o equilíbrio planetário. O aumento do nível e aquecimento de oceanos, seca e calor extremo em algumas regiões, como temos percebido recentemente, provocando o aumento da fome e disseminação de doenças, inclusive com maiores chances de novas epidemias. No Brasil, considerando um aumento da temperatura maior do que o limite estabelecido pelo Acordo de Paris, poderemos ter a redução de área agricultável e de pastagens com impacto direto no preço que nós, consumidores, pagamos pelos alimentos. Isso ocorrerá para a carne, milho, soja, algodão, arroz, feijão, açúcar e etanol. A carne bovina, por exemplo, pode ficar até 25% mais cara. Entre 2002 e 2019, eventos climáticos extremos causaram uma perda econômica média de 0,68% no PIB, 278 bilhões de reais no período. Até 2050, se o aquecimento global superar 1,4 graus, o PIB pode diminuir até 2,3% a cada ano, totalizando 3,6 trilhões até lá, de reais. Além da questão da perda do PIB, cidades como Rio de Janeiro e Santos seriam um risco para vários empreendimentos industriais e de atividades químicas. O Brasil se tornaria um lugar ainda mais propício para a disseminação do Aedes aegypti, mosquito vetor de doenças como dengue, chikungunya e zika. Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo passariam a ter ambientes favoráveis para a proliferação de um dos mosquitos transmissores da leishmaniose. Sob o ponto de vista jurídico, as consequências dessa alteração no clima e dos resultados desse relatório poderão trazer reflexos práticos imediatos nas demandas ambientais e climáticas. Um princípio que hoje já é muito utilizado e combatido no direito ambiental é a aplicação da precaução e da prevenção pelos juízes. Esse princípio certamente será fortalecido, principalmente em virtude das evidências científicas trazidas, em especial os riscos iminentes de catástrofes e de desastres nos próximos anos. Embora os dados do relatório do IPCC demonstrem que as consequências pelo aumento da temperatura serão muito maiores e mais sérios do que imaginamos, o tema não deve se resumir à discussão entre diplomatas, políticos e cientistas. Na verdade, ele deve servir como um norte nos processos de tomada de decisão. Assim, o envolvimento de toda a sociedade é imprescindível, além da adoção de uma política nacional ambientalmente adequada e que proporciona a redução necessária para o controle dos GEE com mecanismos de incentivo econômico e fiscais, inclusive. Além disso, práticas de ESG e compliance devem incorporar as questões de GEE e aquecimento global. Esse então foi o artigo aí da Renata Franco, especialista em direito ambiental e regulatório, que eu reli aí com vocês para que nós possamos guardar melhor as informações importantíssimas que constam desse texto, ok? Então vamos dar prosseguimento. Na sequência,
Você lerá a letra da música Planeta Azul, cuja autoria é de Aldemir e Chororó. Essa música fez muito sucesso no ano de 1991. Você nem era nascido, nem era nascida ainda, e essa música fez muito sucesso ali no começo da década de 90. Então, vamos a ela? Vamos ler ali a letra Planeta Azul. A vida e a natureza sempre à mercê da poluição. Se invertem as estações do ano, faz calor no inverno e frio no verão. Os peixes morrendo nos rios, estão se extinguindo espécies animais. Nem tudo que se planta colhe, o tempo retribui o mal que a gente faz. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. O sol abrasador rachando o leito dos rios secos, sem um pingo d'água. Quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul, a terra nua semelhante à lua. O que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? O rio que desce as encostas, já quase sem vida, parece que chora um triste lamento das águas. Ao ver devastada a fauna e a flora, é tempo de pensar no verde, regar a semente que ainda não nasceu, deixar em paz a Amazônia, preservar a vida e estar de bem com Deus. Então a letra aí da música Planeta Azul, se você quiser, se você tiver acesso ao YouTube e quiser buscar a música lá e ouvi-la, eu recomendo, né? Vale muito a pena. Lembrando que é uma música, aí, como eu falei antes, que fez muito sucesso em 1991. E já em 1991, esses tipos de problemas relacionados ao meio ambiente, as questões ambientais, né, já estavam sendo enfrentados aí e vividos por todos nós. Bom, então vamos lá. Agora é com você. A primeira questão que eu trago para a aula de hoje. Vamos lá. A finalidade do texto 1 é aquele artigo que eu li antes da letra da música. Alternativa A. Divertir o leitor a partir de relatos cotidianos. B. Orientar o leitor sobre como proceder em relação a algo. C. Convencer o leitor a acreditar em uma tese. Ou D. Tão somente informar o leitor acerca de um acontecimento. Então ali tem um trechinho do texto 1 para que você leia e aí escolha a alternativa que você julga ser a correta. Daqui a pouco eu volto com a correção. Você sabe que todo texto é produzido com uma finalidade, com um objetivo para determinado público, certo? Então aí, pensando nesse artigo de opinião, qual que é a finalidade com que ele foi produzido? Por que será que a articulista produziu
esse texto? Com que intenção? Com que objetivo? Então, a alternativa correta ali é convencer o leitor a acreditar em uma tese. Quem escreve um artigo de opinião geralmente tem essa intenção. Ele tem a intenção de convencer o leitor a acreditar na tese que ele está apresentando. Por isso que ele usa argumentos, ele traz números, traz informações, dados, traz relatos aí muitas vezes relatos de especialistas para justamente embasar aquela opinião que está sendo colocada no artigo. Certo? Não pode ser divertir o leitor a partir de relatos cotidianos, que essa não é a intenção do artigo de opinião. Seria a intenção aí, por exemplo, de uma crônica. Orientar o leitor sobre como proceder em relação a algo seria a intenção aí de quem escreve um texto de orientação, de cunho injuntivo, um texto que traga aí orientações, certo? Um texto instrucional. E tão somente informar o leitor acerca de um acontecimento, essa é a função da notícia, do texto jornalístico. Certo? Então vamos à próxima questão. A expressão em destaque significa... Então qual que é a expressão que nós temos em destaque ali? Em detrimento. Então olha lá o trecho, vamos ler ali o fragmento. O fato é que os países não conseguem cumprir as metas acordadas. Nesse sentido, observamos algumas posições internacionais contrárias, inclusive como a da China, que tem priorizado a sua retomada econômica em detrimento da preservação ambiental, com a utilização do carvão mineral como sua principal fonte energética. Então ali nós temos o fragmento e a expressão em detrimento, em destaque. Então, o que será que ela significa? A, em socorro, B, em prejuízo, C, objetivando ou C, conciliando. Então, qual dessas expressões ali, de A a D, que você poderia pegar para substituir no texto e manter o sentido? Substituir a expressão em detrimento. Eu quero que você pense sobre isso, eu quero que você, se não souber o sentido da expressão em detrimento, pesquise o que ela significa e aí você vai conseguir escolher a alternativa que cabe ali, certo? Faça isso e eu já retorno com a correção. Vamos checar qual que é a alternativa correta, então. Em prejuízo. Então, em detrimento significa em prejuízo. Se você substituir ali no texto, vai manter o sentido. Ok? Então vamos dar prosseguimento. Agora aqui uma questão na qual vocês vão completar ali aqueles espaços com 2 S's ou C cedilha. Ok? Então complete as palavras com SS ou C cedilha. Temos ali várias palavrinhas e aí você vai copiá-las aí no seu caderno e escrevê-las com SS ou C cedilha. Certinho? Faça isso e eu já retorno com a correção.
vamos checar como é que ficaram aí as palavras. Extinção. SS ou C cedilha? Que será? Vamos ver? Então, C cedilha. Extinção. E agora a próxima, olha, precipitação. C cedilha, precipitação. Sobreposição. Também C cedilha. Preparação. Será que é C cedilha? Sim, também. Disseminação. Também. Redução. Da mesma forma. Redução, C cedilha. E precaução. Também. E agora, emissão. 2 S's, né? Uma sequência ali de várias palavras com C cedilha e agora emissão com 2 S's. E discussão com 2 S's também. Acertou? Quase todas? Todas? Tá ótimo. Então aí as palavrinhas, né, completadas com SS ou C cedilha. Vamos ao próximo exercício. Então, de número 4 ali, ó. Leia os versos retirados da canção. Então ali nós temos os versos. O rio que desce as encostas, já quase sem vida, parece que chora um triste lamento das águas ao ver devastada a fauna e a flora. Então a perguntinha que eu quero que você responda é aquela. Qual é o comportamento que o rio tem? Então como que ele se comporta de acordo com o que está colocado ali naqueles versos da canção Planeta Azul? Responda para mim e eu já retorno com a correção. Perceba que o rio foi personificado, ou seja, ele passou a agir como uma pessoa, a pensar, a refletir, a se comportar como uma pessoa. Isso é muito comum em textos poéticos, em poemas, letras de música, né? Muitas vezes também em propagandas. Então ali, ó, como que ele se comporta diante da situação a qual ele é submetida? Lá, ó. Ele desce as encostas e chora ao ver a destruição da natureza que o cerca. Então, ali está o comportamento que o rio tem, de acordo com aqueles versos. Percebeu? Joia. Então vamos ao exercício de número 5. A figura de linguagem presente nos versos em destaque é A. Metáfora, B. Personificação, C. Hipérbole ou D. Eufemismo. No exercício anterior, eu já dei a resposta. Se você prestou atenção, você já vai matar de cara aí. O trecho
que você vai ler, o fragmento é o mesmo do exercício anterior, ok? Então faça a leitura, pense aí, se precisar pesquise o que significa cada uma daquelas palavras que estão ali nas alternativas, cada uma daquelas figuras de linguagem, pesquise e aí escolha a que você acha que responde ali, aquela que vai corresponder ao que está colocado ali nos versos. Muito bom? Eu já volto. Agora é com você. Então, a figura de linguagem correspondente ao que se tem ali naquele fragmento é a personificação, né? É também conhecida como prosopopeia e, em alguns casos, até como animismo, né? Ela pode ter três nomes diferentes, mas, por assim dizer, o mais comum é personificação. Então, vamos adiante. Exercício de número 6. Então, olha, ó. Tendo como base a semelhança temática, relacione os fragmentos do texto 1 com os versos do texto 2. Então, se você observar ali em amarelo, eu tenho trechos ali do fragmentos, trechos do artigo de opinião, enumerados ali, ó, de 1 a 3. O primeiro trecho maior ali é o número 1, o segundo trecho, o menor de todos eles, é o número 2, e o terceiro trecho ali está com o número 3. Então você vai fazer o seguinte, você vai ler, obviamente, cada um desses fragmentos e vai me dizer, ali, ó, vai relacionar com aqueles que estão ao lado, em azul. Ali ao lado eu tenho versos da música Planeta Azul. Então você vai ler novamente, obviamente, esses versos, ler de novo esses versos e vai relacioná-los com os trechos que estão ao lado. Então, o verso combina com qual trecho? Com o primeiro verso ali. Por assim, o sol abrasador rachando o leito dos rios secos, sem um pingo d'água. Então, ele corresponde a 1, 2 ou 3. Você vai observar, obviamente, e vai completar ali com um número. E assim por diante, com o segundo verso, o segundo quadradinho ali com mais versos da música e o terceiro a mesma coisa. Faça isso e eu já retorno com a correção.
Veja como ficou. O tempo retribui o mal que a gente faz. Então, esse verso da música corresponde a esse fragmento aqui do texto, o primeiro, o maior, né? O relatório indica que as ondas de calor e ciclones tropicais das categorias 3 a 5, os mais intensos, estão se tornando mais frequentes e adverte a ocorrência de eventos extremos associados, como a sobreposição de ondas de calor e de seca ou de chuvas intensas que podem resultar em desastres. Veja que tudo aquilo ali, de certa forma, pode ser resumido até por esse verso. O tempo retribui o mal que a gente faz, ou seja, o tempo responde aí com secas extremas, chuvas intensas, ondas de calor, enfim. Agora vamos ver ali, ó, o sol abrasador rachando o leito dos rios secos sem um pingo d'água. Então corresponde ao fragmento 2. Seca e calor extremo em algumas regiões, como temos percebido recentemente. Então veja, seca e calor extremo nada mais são do que aquilo que ocasiona, que causa o leito dos rios, que faz com que o leito dos rios fique seco, né, e rachado, né, como está colocado ali, que faz com que o sol se torne abrasador. Sem um pingo d'água fiquem ali os rios, né, por conta disso. Percebeu a relação ali entre os dois fragmentos? E agora, obviamente, que sobrou aqui, os peixes morrendo nos rios estão se extinguindo, espécies animais, o 3. De fato, se as previsões se concretizarem, teremos o colapso de alguns ecossistemas com a consequente extinção de espécies e mudança em todo o equilíbrio planetário. Então, extinção de espécies de animais. Ok? Vamos então adiante. Número 7. Explique por que as palavras em destaque foram escritas com letra maiúscula. Então, ali no fragmento, nós temos, além da questão da perda do PIB, cidades como Rio de Janeiro e Santos seriam um risco para vários empreendimentos industriais e de atividades químicas. Então temos ali em destaque Rio de Janeiro e Santos. Por que esses nomes foram escritos com letra maiúscula? É isso que eu quero que você responda. Faça isso e eu já retorno com a correção. Então vamos à resposta. Porque são nomes de cidades, países, se escreve sempre com letra maiúscula. Certo? Então, vamos à próxima questão. Em relação ao uso das vírgulas no fragmento, é correto dizer. Então vamos ao fragmento ali, a leitura dele. Isso ocorrerá para carne, milho, soja, algodão, arroz, feijão, açúcar e etanol. A carne bovina, por exemplo, pode ficar até 25% mais cara. Então você vai marcar ali as frases que justificam o uso da vírgula naquele fragmento. Então a gente tem lá, ó,
que elas foram usadas para separar termos coordenados em uma oração, que elas foram usadas para isolar um vocativo, que elas foram utilizadas para isolar um adjunto adverbial deslocado, que elas foram utilizadas para destacar uma expressão que exemplifica algo mencionado anteriormente, ou que elas foram usadas para intercalar uma oração. Então marque ali aquelas que correspondem à utilização da vírgula no fragmento. Eu já retorno com a correção. Então vamos checar? A primeira corresponde, né? Que elas foram utilizadas para separar termos coordenados em uma oração. Perceba que a gente tem ali ó, os termos carne, milho, soja, algodão, arroz, feijão, açúcar. Então são termos coordenados. Que elas foram utilizadas para isolar um vocativo, não, a vírgula serve para isso, mas não foi usada com esse objetivo ali. Que elas foram utilizadas para isolar um adjunto adverbial deslocado, ali não foi utilizada para isso, não foram utilizadas para isso. E aqui sim, ó, que elas foram utilizadas para destacar uma expressão que exemplifica algo mencionado anteriormente. Veja ali, ó, por exemplo, está entre vírgulas, que se refere à carne bovina, a expressão mencionada anteriormente. E a última ali, que elas foram utilizadas para intercalar uma oração. Não, a vírgula serve para isso, mas não foi utilizada com esse fim ali. Então vamos agora à última questão da aula de hoje. O pronome isso no fragmento se refere. Então agora você vai fazer ali a leitura do fragmento e vai assinalar a alternativa que corresponde à utilidade do isso, que indica o isso se refere. Ok? Faça isso e eu já retorno com a correção.
Então vamos à correção ali, ó. Ao aumento, ou melhor, ao impacto direto no preço. Então veja, no Brasil, considerando um aumento da temperatura maior do que o limite estabelecido pelo Acordo de Paris, poderemos ter a redução da área agricultável e de pastagens com impacto direto no preço que nós, consumidores, pagamos pelos alimentos. Isso ocorrerá para a carne, milho, soja, algodão, arroz, feijão, açúcar e etanol. Então isso o quê? Ali, o impacto direto no preço. Ok? Então é isso. Chegamos ao final de mais uma aula. Até a próxima. Se cuide. Tchau, tchau.